Operação Ad Infinitum. Na 60ª etapa da Operação Lava Jato, Polícia Federal prende em São Paulo, acusado de ser o operador financeiro do PSDB, Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto. Fraudes em convênios com o Ministério do Turismo. A Polícia Federal deflagra Operação Fantoche contra grupo empresarial. Entre os presos, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Calote, banco e cliente condenados por cheques sem fundos. Juiz sem toga, conheça as atribuições do juiz leigo. Eles são auxiliares da justiça, ajudam em audiências de instrução e em projetos de sentença. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita, realizou na manhã de hoje a 60ª fase da Operação Lava Jato, denominada Ad Infinitum. Dessa vez, o objetivo foi apurar a existência de um sofisticado método de lavagem de dinheiro envolvendo repasses milionários à Odebrecht entre 2010 a 2011, para que a empresa financiasse campanhas eleitorais e pagasse propina a agentes públicos e políticos. Quem traz todos os detalhes a respeito desta grande operação para a gente agora é o repórter Gabriel Seafri, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Começa explicando para a gente este interessante nome desta operação, Ad Infinitum. Isso mesmo, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais um nome curioso que se refere à prática da organização criminosa que, segundo os investigadores, nunca termina. A 60ª etapa da Lava Jato tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro dentro da Odebrecht e também o pagamento de propina a 6 diretores e também gerentes da Petrobras. O operador financeiro apontado pela polícia, Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto, é um dos alvos da operação. Preso, ele teria disponibilizado a um outro operador financeiro pelo menos 100 milhões de reais. No total, também foram cumpridos 12 mandados judiciais de busca e apreensão em 4 municípios paulistas. As ordens partiram da 13ª Vara Federal em Curitiba. Um dos endereços é ligado ao senador e ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. As investigações se basearam em depoimentos e colaborações de funcionários da Odebrecht e também doleiros ouvidos pela polícia. Os crimes teriam envolvido cerca de 130 milhões de reais. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Gabriel. E a Polícia Federal também coloca nas ruas a Operação Fantoche, que foi deflagrada contra grupo empresarial por fraudes em convênios com o Ministério do Turismo e o Sistema S. Entre os presos, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Quem tem os detalhes sobre essa operação é a repórter Carolina Chaves. Robson Braga de Andrade está na Polícia Federal aqui em Brasília. São cumpridos outros 9 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. A Justiça ainda determinou o bloqueio e sequestro de bens dos investigados. A Polícia Federal contou com a ajuda do Tribunal de Contas da União para investigar crimes contra a administração pública, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de ativos. De acordo com as investigações, um grupo empresarial sob o controle de uma mesma família atua desde 2002 usando empresas de direito privado sem fins lucrativos para executar contratos sem licitação com o Ministério do Turismo e também com unidades do Sistema S. Boa parte desses contratos era para realizar eventos culturais e de publicidade. Ainda de acordo com as investigações, esses serviços eram superfaturados ou não executados. Estimam que o grupo tenha movimentado mais de 400 milhões de reais. Em nota, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, informou que não teve acesso às investigações, que tudo será esclarecido e que está à disposição das autoridades. Já o Ministério do Turismo alega que a atual gestão não assinou nenhum convênio e que a pasta já havia determinado a auditoria, que provocou o cancelamento do contrato no valor de R$1 milhão. O Ministério ainda esclarece que não é alvo da operação e que também está à disposição das autoridades. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, requereu o envio de investigações contra 5 políticos para outras esferas judiciais em razão da prerrogativa de foro por função. O entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2018. Os processos contra os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Raupp, investigados pela prática de corrupção e de lavagem de dinheiro, devem ir para a Justiça Federal. A denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de ameaça e o inquérito contra o ex-deputado André Moura, que tem entre as acusações tentativa de homicídio, devem seguir para a Justiça Estadual. Já o ministro Onyx Lorenzoni, acusado de Caixa 2, deverá responder perante a Justiça Eleitoral. E mais uma notícia da PGR. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, contra-razões aos embargos de declaração em inquérito que investiga o deputado federal Paulo Pimenta, do PT. A procuradora pede o envio imediato dos autos para a Justiça Federal no Rio Grande do Sul. Mesmo já havendo decisão do relator do caso, o ministro Luiz Fux, de maio do ano passado, remetendo os autos à primeira instância, a defesa tenta manter o processo na Suprema Corte. A PGR avalia se tratar de manobras para retardar as investigações. Paulo Pimenta é alvo de uma investigação que apura supostas práticas de ocultação de bens, lavagem de dinheiro e peculato. E uma psicóloga empregada de uma mineradora em Goiás conseguiu na justiça uma indenização por ter sido demitida grávida. A empresa alegou não ter sido informada da gravidez e a funcionária já estava em aviso prévio. De acordo com o processo, a profissional foi demitida sem justa causa durante a gravidez. Na reclamação trabalhista, disse que havia engravidado durante o aviso prévio indenizado, ainda dentro do contrato de trabalho na mineradora. Sendo assim, teria direito à estabilidade garantida na Constituição da República, que vai desde o início da gestação até 5 meses depois do parto. Como o período de estabilidade já havia encerrado, ela pediu o pagamento da indenização substitutiva. Mas a mineradora recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Disse que a psicóloga agiu de má fé porque não pretendia voltar ao trabalho, e sim apenas receber a indenização. A reclamação trabalhista foi ajuizada meses depois do término do período de estabilidade. Ainda segundo a empresa, a trabalhadora esteve no local várias vezes após a demissão e omitiu a gravidez, impossibilitando a reintegração na função exercida anteriormente. O TRT aceitou os argumentos da mineradora, reformou a sentença e excluiu a empresa do pagamento de indenização. A psicóloga recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma do TST julgou procedente o pedido dela. Para os ministros, o ajuizamento da reclamação trabalhista após o término do período de estabilidade provisória não afasta o direito à indenização correspondente, desde que não seja extrapolado o prazo prescricional. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir, banco foi condenado porque aceitou cancelar cheques de cliente na compra de uma lancha. O banco foi condenado por ter aceitado o comunicado do cliente de que os cheques haviam sido furtados, roubados ou extraviados sem exigir nenhum tipo de documento. A farmácia do Posto de Saúde 2, do Guará 2, que fica a 11 quilômetros do centro de Brasília, conta com 127 medicamentos básicos e 90 controlados. Como a procura é grande, nem sempre o estoque está cheio. Pois é, Cadu, para facilitar a vida da comunidade, os servidores do posto criaram a custo zero uma ferramenta que é possível saber, sem sair de casa, quais medicamentos estão disponíveis no dia. Basta apontar a câmera do celular e pronto. Moradores do Guará 2 têm acesso aos medicamentos da Unidade Básica de Saúde número 2, que fica na região. A lista é baseada no princípio ativo. A ideia do aplicativo é facilitar a vida da comunidade. Com um simples toque de celular, com um simples smartphone, baixando gratuitamente esse aplicativo, o QR Code, o usuário ele pode, só direcionando o celular para o QR Code, ter acesso ao estoque. Então ele vai saber imediatamente se há ou não a medicação que ele precisa. Como o estoque é atualizado diariamente por meio da ferramenta, é possível saber quais medicamentos têm mais saída, o que facilita também o trabalho de todos do posto de saúde. O fato de você ter 20, 30, 40 pessoas numa fila para ter uma informação se há ou não a medicação, é muita perda de tempo. A farmácia desse posto de saúde atende cerca de 500 pessoas por dia.
No ano passado, o telefone dessa unidade ficou sem funcionar e os pacientes tinham que vir aqui para saber se tinham medicamento ou não. Foi daí que os próprios servidores tiveram a ideia de fazer o aplicativo. Para este advogado, especialista em direito digital, o aplicativo possibilita a transparência e desburocratização dos serviços de saúde na unidade. Não tem tempo gasto na recepção do hospital para encaminhar o paciente para a farmácia, não tem tempo do farmacêutico. Então, essas pessoas que trabalham ali podem se ocupar com outras coisas e dar prioridade a quem realmente pode ser ali atendido. Então, otimiza. Pois é, danos morais, Rafaela. A Justiça do Maranhão condenou a Oi a indenizar um homem com deficiência visual por danos morais após ter interrompido o envio das faturas à casa dele. O valor foi fixado em R$ 2.700 com correção monetária e juros. Bom, de acordo com os autos, Cadu, o consumidor recebia as faturas na casa dele até que em dezembro de 2017 ele foi informado da suspensão da entrega da fatura impressa e que a partir daquela data deveria ser paga por meio de site na internet. O homem então alegou que essa forma de pagamento causaria transtornos pela deficiência visual dele e que por não ter recebido a fatura física atrasou o pagamento e por isso teve o serviço de telefonia bloqueado. A Justiça concedeu liminar para o restabelecimento do serviço. Determinou que a empresa voltasse a entregar as faturas impressas na casa dele, além da indenização. E a Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a Unimed forneça de imediato atendimento em sistema de home care para enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de acompanhamento com médico geneticista, cirurgia de gastrostomia e fornecimento de bomba de infusão, sob pena de multa diária de R$ 500. Os cuidados são necessários para o tratamento de uma bebê com uma síndrome rara. Os pais da menina de 1 ano e 4 meses de idade ingressaram com ação pedindo indenização por danos morais e um pedido de tutela antecipada contra a Unimed Porto Alegre. A filha do casal nasceu com uma doença rara denominada síndrome de Tay-Sachs, conforme o laudo da geneticista que acompanha a paciente. O documento comprova que se trata de uma doença neurodegenerativa e sem tratamento curativo disponível até o momento. O plano de saúde se negou a providenciar o que a equipe da paciente recomendou. De acordo com os pais, a empresa nunca disse qual o seu entendimento sobre o caso. Todos os protocolos de atendimento ficaram sem resposta. Os pais pediram que seja ressarcido tudo o que já gastaram com o tratamento, conforme recibos anexados ao processo. Os autores também solicitaram indenização por danos morais pela forma como a empresa tratou os pedidos para o custeio do tratamento da filha. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça e o recurso será julgado pela 6ª Câmara Cível. O processo ainda não foi concluído na pauta de votações. Um banco foi condenado a pagar uma indenização a uma pessoa que vendeu um bem e recebeu cheques sem fundo ou que foram cancelados. O cliente do banco, que emitiu os cheques, também foi condenado. Você vai entender esta situação inusitada na reportagem de Gabriel Ciafrei. Na hora em que decidiu anunciar a lancha em um site de vendas, o Sedenir nem imaginava a dor de cabeça que enfrentaria. Ele anunciou a embarcação por quase R$100 mil. O comprador pagou em 6 cheques. Os 2 primeiros foram compensados. Mas dali para frente... Inicialmente eu tive a informação, foi divergência de assinatura. E na próxima situação que eu tive a informação, eles estão como apontados linha 28 por furto ou por extravio de cheque. Sem receber o valor restante da lancha, a única saída foi buscar a justiça. Com o contrato de compra e venda e os cheques devolvidos pelo banco, o Sedenir moveu uma ação contra a instituição financeira e o comprador. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A juíza condenou o banco e o comprador da lancha a pagar indenização por danos morais ao Sedenir. O banco foi condenado por ter aceitado o comunicado do cliente de que os cheques haviam sido furtados, roubados ou extraviados sem exigir nenhum tipo de documento, como um boletim de ocorrência, por exemplo. Juntos, os réus vão ter que pagar ao contador R$ 5.500 de indenização. As cartas foram devolvidas por motivo de furto ou extravio. E a partir daí, levamos a questão ao judiciário, informando que o banco, mesmo ciente da situação, não poderia ter devolvido a carta por aquela linha. Principalmente porque aquela linha
afasta a possibilidade de protesto do título, além da execução. Enquanto não recebe o dinheiro, o Sedenir já decidiu, não faz outras negociações que envolvam cheques. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio do Jornal da Justiça com o especialista em Direito Civil e do Consumidor, Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que de fato é uma situação um pouco inusitada. O banco foi condenado, né? Onde houve a falha exata do banco? Foi no momento em que ele cancelou o cheque sem devida documentação necessária? Existem cautelas de praxe. Realmente, pelo que foi relatado no caso concreto, houve uma falha na linha, né? Uma das alternativas do credor é protestar o cheque, tomar as medidas cabíveis, e pela linha que o banco inseriu a devolução do cheque não foi possível fazer isso. Por isso o banco foi condenado. Mas realmente a condenação do banco é uma coisa incomum, né? Não é normal. O que ficou, pelo que nós vimos na reportagem, uma questão foi a falta de comprovação, de exigência do banco de que o emitente do cheque, ou melhor, que a pessoa que estava cancelando os cheques, apresentasse, já que alegou o furto, boletim de ocorrência, um documento retirado para ser apresentado nessas situações. Exatamente. Numa situação específica como essa, por exemplo, não basta a alegação, né, do emitente, tem que realmente trazer um boletim de ocorrência, um registro oficial. E também toda vez que for sustar um cheque, uma contraordem, também tem que justificar o motivo, não é simplesmente fazer a solicitação. Do Benjamin, o cheque, é engraçado, né, cheque, porque acho que caiu um pouco em desuso, né? Ou ele resiste ao tempo e ele tem uma função econômica muito importante ainda no mercado? Sim, eu acredito que ainda tem sim uma função em uma parcela do mercado. Realmente, com a vinda das máquinas de cartão de crédito e de débito, reduziu bastante o uso do cheque e também das despesas que se tem para cobrar quando há a inadimplência, né? Despesas que não se tem com o cartão de crédito, por exemplo. Mas eu acredito que ainda existem certas parcelas, fatias do mercado que usam bastante o cheque, né? Prestadores de serviços autônomos, academias, escolas ainda costumam usar bastante o cheque. Uma questão justamente envolvendo o cheque é aquela questão do chamado pré-datado. E antigamente isso era uma coisa feita meio que na base do acordo. Eu lhe emitia um cheque para tantos cheques, só que ficava combinado. Agora, se por acaso se entrasse com o cheque, valia porque era considerado o pagamento à vista. Houve modificação e esse sistema ainda continua sendo utilizado. Então, até porque foi determinado que o cheque está com aquela data específica, bom para, ele entra naquela data. Isso é uma questão bem importante quando a gente trata de cheques. Porque realmente, na lei do cheque, a ordem de pagamento é à vista. Tanto que se a pessoa chegar com um cheque e estiver dentro do prazo de apresentação, o banco vai compensar aquele cheque. O que entra é na seara civil da boa-fé mesmo. Quando você emite um cheque, combina uma venda parcelada, por exemplo, um pagamento, há um acordo comercial entre as partes e aquilo gera deveres, né? Então, quando as partes assumem essa divisão, essa obrigação contratual, se ele viola essa boa-fé e compensa o cheque de forma antecipada, acaba que provavelmente será responsabilizado por esses danos, né? Só que também são danos que o pessoal costuma entrar na justiça, dano moral, material, mas que não basta uma alegação, tem que comprovar o dano material, perdeu o dinheiro na conta, deixou de pagar uma conta pontualmente, ou então dano moral, o que levou àquela angústia, aquela coisa que saiu do corriqueiro, né, do cotidiano. Doutor Benjamin, qual é o prazo de prescrição do cheque? Tem primeiro esse prazo de apresentação, que é de 30 dias para o local onde se emitiu o cheque, onde será pago, e de 60 dias para quando se emitir um cheque no local que não será o mesmo local de pagamento. E aí, para a ação de execução, são 6 meses. Tem a ação monitória também, que são 5 anos, ação de cobrança. São diversas modalidades, né? Ação de enriquecimento ilícito. E aí o credor tem que realmente refletir sobre qual das alternativas é menos onerosa, qual demora mais tempo ou é mais rápida. A execução é a melhor delas, né? Uma situação muito comum é aquela em que o cheque tinha fundos numa determinada data, mas às vezes aconteceu um pagamento ou até uma retirada por cartão de crédito, por qualquer motivo, e naquele momento o cheque não tinha fundos. Normalmente, isso é fácil de se resolver. Entra-se em contato com a pessoa do cheque, pede-se novamente a apresentação com o respectivo depósito, ou se tiver entrado 2 vezes, antigamente era o chamado COMP7, ou seja, a declaração de próprio punho de que não houve má-fé. Isso continua valendo? Sim, ainda continua. Quais os cuidados que o consumidor deve ter?
para não ter nenhum problema com cheque, ou cheque sem fundos, ou emprestar cheque para terceiros, enfim, acho que tem algumas dicas valiosas aí para o consumidor. Sim. A principal dica que eu dou é que realmente todos os campos sejam preenchidos, né? Geralmente as pessoas costumam não deixar o cheque nominal, há um risco de não saber a princípio para quem foi repassado aquele cheque. A questão de cruzar o cheque para que ele seja também depositado e não seja sacado no banco. E, se possível, eu sei que nem sempre é possível, mas se puder fazer um contrato paralelo para que caso venha a precisar justificar alguma coisa na justiça ou extrajudicialmente, você tenha a prova de que foi feito aquele negócio jurídico, de que foi parcelado aquele valor. Eu acho que isso é importante. E também a questão de quem emitiu o cheque tem que tomar todas as cautelas de evitar compensar esse cheque antecipado, porque ele vai responder por aqueles eventuais prejuízos. Porque aquele acordo do bom para tem validade jurídica, sim, né? A maioria da jurisprudência entende que existe, sim. A ordem é de um pagamento à vista, mas criou-se um costume no Brasil de parcelar por cheque. Né? Vendi um carro para a Rafaela, um carro super caro, um carro super luxuoso, ela me deu 3 cheques. Vou no banco e entro com os 3 ao mesmo tempo. O que é que o banco faz? E eles estão pré-datados. O banco realmente ele irá receber esses cheques e irá compensar. Para o banco não existe esse parcelamento, é um acordo entre as partes. Aí que chega o momento da parte que se sentiu prejudicada acionar a justiça ou extrajudicialmente, né, para que seja ressarcido de eventuais danos. Mas o banco irá receber. Doutor Benjamin Barros, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pela participação conosco. Obrigado. Obrigado. Assim, eu não vou te vender mais o carro não, tá, Rafael? Por favor, não quero comprar também. E você vai ver no próximo bloco as atribuições do juiz leigo. Nós atuamos tanto na audiência de conciliação, presidindo a audiência de conciliação e de instrução, como também na elaboração de projetos de sentença. A figura do juiz leigo no Brasil é antiga, desde a época do Brasil colônia, e a sua atribuição também está prevista na Constituição Federal de 1988. O juiz leigo desempenha algumas funções que antes apenas o juiz togado poderia exercer. Entenda melhor na reportagem de Evne Araújo. Eles não usam toga, mas desempenham algumas atividades que antes eram exercidas somente por magistrados. Nós atuamos tanto na audiência de conciliação, presidindo a audiência de conciliação e de instrução, como também na elaboração de projetos de sentença. Quando o processo se encontra maduro para julgamento, nós elaboramos um projeto de sentença e submetemos esse projeto à homologação do juiz togado. São os juízes leigos. Na prática, eles ajudam a dar mais agilidade às sentenças. Ele não tem jurisdição. Ele auxilia o juiz, que depois vai ratificar aqueles atos ou não que ele praticou. Os tribunais de justiça têm autonomia para decidir se querem ou não utilizar os trabalhos de um juiz leigo. A atividade é prevista na Constituição Federal e foi regulamentada pela Lei 9.099, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Para ser um juiz leigo, é preciso passar por um processo seletivo, ser advogado com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ter pelo menos 2 anos de experiência jurídica. O juiz leigo pode exercer a atividade por até 4 anos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais conta hoje com 83 juízes leigos. Michele é uma delas. Rapidez na tramitação das ações é a principal meta. Imediatamente cai no sistema, que depois já é distribuído e com isso tem audiência já de conciliação marcada. E se não precisar de provas a serem produzidas, já logo mandam. Já são enviados para o juiz togado ou para o juiz leigo responsável pelo processo. Então, isso acelera, porque pelo fato de ser eletrônico, imediatamente, hoje, a gente, inclusive, de qualquer lugar, a gente consegue acessar um processo e conseguir produzir em cima dele. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, são 41. O trabalho eficiente resultou em mais de 19 mil projetos de sentença em multirões do juizado especial. O maior objetivo, acredito eu, que seja realmente cumprir a promessa de um juizado mais célere, a promessa de um juizado mais simples, mais simplificado, essa proximidade com as partes que a gente tem aqui no juizado, essa informalidade, isso tudo, acho que nós estamos conseguindo alcançar. Os juízes togados elogiam a atuação dos parceiros.
Os juízes leigos estão submetidos ao mesmo rigor, aos mesmos critérios e a muitas das restrições a que estão submetidos os juízes togados. A diferença é de que os juízes togados não podem exercer nenhuma outra função, como determina a Constituição, ao passo que os juízes leigos são selecionados entre os bacharéis e podem advogar. A força de trabalho que me ajuda a ser mais eficiente, a produzir mais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Mais informações do Judiciário você acompanha logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã.